Olá! Mais uma vez, as lições bíblicas da CPAD para a faixa etária dos jovens surpreende o Brasil. Nesta ocasião, segundo trimestre do ano de 2019, a temática é cobiça e orgulho. O comentarista é o pastor Natalino das Neves. Ele é auxiliar na Assembleia de Deus em Curitiba e doutor em teologia. A temática é extremamente palpitante e já está dando o que falar, porque são temas de extrema importância para quem está em formação. Pastor Natalino, o tema promete. Isso mesmo, acredito que os jovens irão gostar e vai dar o que falar no meio dessa juventude assembleiana. Como é que o senhor dividiu a abordagem desse tema, que é muito importante, cobiça e orgulho? Foi dividido em 12 lições e o livro também corresponde a 13 capítulos. A primeira lição é uma lição introdutória ao trimestre, onde nós trabalhamos com os conceitos de cobiça da carne, cobiça dos olhos e soberba da vida. Trabalhando com a primeira epístola ao João, demonstrando o que nós iremos tratar durante o trimestre. Porque nas próximas lições nós teremos 3 grupos, de cada grupo com 4 lições. As 4 primeiras lições, após a primeira introdutória, vamos tratar do assunto dinheiro. As próximas 4 lições sobre o assunto sexo. E as últimas 4 lições, o assunto poder. Pastor Natalino, vamos começar pela questão do dinheiro. Que lições, o senhor preparou para aquele jovem, para aquela jovem que acompanha essa entrevista, que está em formação e precisa compreender a questão da organização financeira? Esse jovem que está em formação e preocupado com a sua vida profissional e com a sua vida futura, ele está no caminho certo, porque todos nós precisamos, em especial o jovem, estar preparado para os desafios que virão à frente, tanto na vida profissional, pessoal, ministerial. E quanto mais capacitado e treinado a pessoa estiver, melhor. Na lição a gente deixa bem claro que o desejo do dinheiro, de uma boa posição financeira, não é problema algum. O problema é quando isso se torna um Deus em sua vida. Prioridade, a primeira prioridade. Então, nós, com base em textos bíblicos, tanto do Antigo como do Novo Testamento, nós procuramos demonstrar que as pessoas devem buscar um bom poder aquisitivo, uma boa qualidade de vida, tanto na vida solteira como casado junto com a família, mas que a prioridade é estar em comunhão com Deus, é ter uma vida íntegra. Isso é mais importante. É isso que vai trazer a felicidade, é isso que vai trazer uma comunhão com Deus e uma garantia de uma vida eterna com Deus. Se preocupar, buscar é importante, mas não é o principal. Então, o que nós trazemos é que a vida financeira, a prosperidade ou não na vida das pessoas, não é o que vai impactar na questão da vida eterna, mas sim o que é prioridade para os jovens. Bom, me parece que a palavra equilíbrio é a chave para o entendimento dessas lições, né? Isso mesmo. Para mim, Jorge, como qualquer coisa na vida, a chave é o equilíbrio. Agora, o problema é quando nós não conseguimos saber aonde está o equilíbrio. Então, a reflexão nos textos bíblicos, acredito que irá ajudar os jovens e aquelas pessoas que também estarão estudando sobre esse tema e sobre o livro, a achar uma proximidade, um momento melhor para o equilíbrio. Não vou dizer que ele vai encontrar o equilíbrio 100%, porque a perfeição não é humana, é de Deus. Mas eu acredito que essas lições, as reflexões vão ajudar a ele encontrar o equilíbrio, que realmente é a chave. Para ao meu ver, é a chave de tudo. Bom, o senhor trata também da questão sexual, Muitas vezes é tido como tabu falar sobre sexo na igreja, falar sobre sexo no meio religioso, Como é que o senhor aborda essa temática? Olha, dos pontos que acho que é bom esclarecer, que eu abordo a sexualidade também e, na maioria das vezes, já na vida conjugal. Porque eu entendo que o jovem, ele deve estar preparado para essa vida conjugal já na adolescência e na juventude. E esse espaço da escola dominical entendo ser muito importante e foi um dos grandes motivadores na hora de escrever a revista e também um livro de apoio, porque eu percebo que a igreja
quase não se envolvem nessas questões de uma forma mais direta com os jovens. E as famílias também não. Isso é muito perceptível quando algumas cerimônias de casamento que eu realizei, e eu faço uma reunião pré-nupcial com os jovens, os noivos, e percebe que lhes falta muita informação. E quando tem, são informações que não são pautadas na palavra de Deus. Certo é que se a igreja ou a família não falar sobre isso, e de forma direta com os jovens, alguém vai falar, alguém vai estar falando com eles. Em especial hoje o acesso que as pessoas têm por meio das redes sociais, da mídia, que muitas informações chegam aos jovens, os pais e muitos líderes não sabem até que ponto que essas informações chegam aos jovens. Então eu procuro demonstrar que essa preocupação, inclusive na escolha do cônjuge, uma das principais, das mais importantes decisões que o jovem deve tomar, deve ser tomadas, deve ser avaliadas ainda quando solteiros, na adolescência e na juventude. A igreja, eu creio que ela não pode abrir mão disso. Bom, e para você que está acompanhando essa entrevista de hoje, eu dei uma vislumbrada, dei uma analisada nos temas dentro desse aspecto da sexualidade e percebi que está bastante bíblica, ortodoxa a abordagem. E, pastor, como que o professor deve tratar desses temas em classe? Uma das recomendações que eu deixo na orientação didática da revista para o professor é que o professor, em primeiro lugar, ele não pode privar os alunos e as alunas a participar da aula. Não pode ser uma aula expositiva. Deve procurar apresentar o tema com o menor tempo possível e deixar um bom tema para o debate. Porque os jovens hoje têm muitas informações. Então é o momento de fazermos uma conciliação das informações que eles estão recebendo, com as informações que estão na revista e no livro, e com as informações que os professores e as professoras também irão acrescentar. E tratar isso de uma forma direta. Tem muitas coisas que é difícil para a gente tratar na revista ou no livro, devido às limitações. Inclusive tem pessoas pedindo para me escrever cada tema desse um livro. Escreva um tema para aprofundar nessas questões. Então o tema é curto e aprofundar. E tomar o cuidado também para não ser mal interpretado. Então eu vejo que nós deixamos a deixa, deixamos os temas, o direcionamento para os professores, mas eles devem aprofundar e falar de uma forma mais direta com os jovens, porque eles têm a oportunidade de falar com outras pessoas de forma direta se nós não falarmos. Então, ao ser questionado, o professor deve ser objetivo e bastante direto nas suas colocações. Isso, as transparência e sinceridade em relação a esses assuntos. Agora, é sempre importante reafirmar o que a Bíblia ensina acerca do assunto. Isso mesmo. E eu até coloco também no livro que esses assuntos são importantíssimos para quem tem a Bíblia como regra de fé e conduta. Porque não devemos escutar as vozes que estão por aí sem antes consultar o nosso maior referencial, o manual para a nossa vida cristã, que é a Bíblia. É a referência para as nossas tomadas de decisões, em especial em relação ao relacionamento sexual. Bom, e especialmente os jovens, né? Porque muitos estão chegando agora na igreja, não conhecem profundamente o ensino bíblico acerca da sexualidade e vão ter a oportunidade de ali conhecer o que a Bíblia ensina sobre o assunto. Isso mesmo. Em uma das lições, eu trabalho com a questão da Epístola aos Coríntios e trabalho isso que você está falando. E a grande dificuldade daquela cidade portuária, uma grande metrópole da época, que existiam muitas práticas influenciadas principalmente por questão religiosa e que se davam a entrega à imoralidade sexual, e as pessoas que se convertiam e formavam então ali a comunidade cristã, eles traziam consigo também essas práticas e esses costumes e provocou no apóstolo Paulo uma grande preocupação. E ele então responde, ele orienta em relação ao relacionamento sexual, mesmo no relacionamento fora do casamento, a relação, melhor dizendo, interna, dentro do lar, como fora também, e a influência que a igreja estava sujeita por essa sociedade, que trazia isso consigo. E algumas pessoas achavam como certo. Como hoje, muitas vezes, os jovens são questionados nos mais variados ambientes em que eles participam, em que as pessoas dizem que não há necessidade desse cuidado, dessa santidade que é apresentada na Bíblia. Então, vemos que o apóstolo Paulo reforça a necessidade de nós cuidarmos tanto do corpo
e como do espírito, diferente do que a influência grega da época informava que o corpo era mau e trazia consigo algumas interpretações equivocadas, que se o corpo era mau, então pode fazer qualquer coisa que não interessa, o importante é o espírito. E de outra forma, também as pessoas que queriam mortificar o corpo para purificar o corpo. Então Paulo trabalha isso e nós trabalhamos isso também na revista. Então é a forma de Paulo orientar a igreja em relação ao que era ensinado na área secular, como acontece hoje também, tendo a palavra de Deus como referência para nós. Então pontua doutrinariamente, de forma objetiva, questões relativas à sexualidade e ao exercício dela. Isso mesmo. Isso tanto fora como dentro do casamento, né? Então nós trabalhamos essa questão da necessidade de um cuidado especial em relação à santidade nessa área e também trabalhamos dentro de 4 paredes do casal. Também não é o fato de ter casado que tudo pode, tudo é livre. Também existem prescrições e orientações bíblicas a esse respeito. Existe a ética e existe a responsabilidade também, né? Isso mesmo, e você falando em ética e responsabilidade, uma das coisas que fica evidente também que o apóstolo Paulo, ele coloca essa responsabilidade para o casal, para ambos, que surpreende às vezes pela cultura da época, decisões relacionadas ao relacionamento sexual, colocado como decisão para o casal, diferente do que a prática muitas vezes hoje até na nossa comunidade, no nosso meio, às vezes homens que acham que a decisão é só dele e não conversa com a esposa e tem dificuldade no seu relacionamento. Maravilha! Nós estamos falando aqui sobre a revista Lições Bíblicas da CPAD para a faixa etária dos jovens, uma revista que está surpreendendo com aceitação em todo o Brasil, porque tem trazido ao público um conteúdo extremamente contemporâneo, atual e objetivo. Pastor Natalino, vamos falar agora sobre o poder, a busca pelo poder, né? Existem pessoas que têm tudo, têm riqueza, têm fama, mas não têm poder e buscam o poder. Por que o poder seduz os homens? Por que o poder faz com que os homens percam o sentido, percam a noção das coisas e se embrenhem por um caminho extremamente ruim? Eu trabalho a questão do poder contextualizando os textos, na maioria, na época do 2º século, na época de Jesus. E como que Jesus, que traz um projeto diferente do projeto de poder dominante da época, que inclui tanto o poder romano, como também os líderes religiosos judaicos da época, que, beneficiados por esse poder, também eles exerciam a opressão, eles exerciam a dominação, que é isso que, ao meu ver, leva as pessoas ao interesse pelo poder, o poder de dominar, o poder de ter o controle sobre as pessoas, independente dos meios para conseguir isso. E Jesus, ele trabalha de forma diferente, ele traz o poder, mais o poder da fraternidade, da solidariedade, a fraternidade, e que isso ele apresenta também para a comunidade cristã, no caso para os discípulos, que posteriormente vai ser transmitido para a comunidade cristã. Então o que eu vejo que fomenta e leva as pessoas a querer o poder é o domínio e o controle das pessoas. Não importa daí para essas pessoas quais os meios para conseguir isso. Então existem as negociatas, como nós vemos, tem um episódio que comenta do julgamento de Jesus e como que Pilatos e os líderes religiosos, eles interagem entre eles e são desmascarados pelo seu comportamento do interesse egoísta e próprio, em vez de se preocupar com a coletividade. Então o poder, ao meu ver, o que motiva as pessoas é esse poder de controlar, independente de como eles chegam a isso. Eu tenho certeza que esse tema vai ser muito importante para a formação dessas pessoas que vão estar ali na escola dominical em busca de conhecimento e, acima de tudo, de sabedoria. Ah, sim, acredito e fico feliz de poder estar levando essa mensagem aos jovens que estão construindo as suas vidas. Muitas decisões deles nesse momento vão influenciar para o resto da vida deles. E peço a Deus que Ele dê graça, sabedoria aos professores, que conduzam de uma forma que esses jovens possam perceber isso. Que muitas decisões tomadas hoje vão resultar em felicidade, em acertos ou desacertos no futuro. Por isso, que valorizem esse momento, em especial sobre sistemas, dinheiro, sexo e poder.
que vai determinar, a meu ver, tanto o sucesso aqui na sua vida terrena, como o sucesso na vida eterna com Deus. Muito bem. E você que está acompanhando essa entrevista, saiba que já está disponível o livro de apoio às lições bíblicas de jovens da CPAD, Cobiça e Orgulho, assim como as revistas de aluno e professor. Você pode encontrá-las nas melhores livrarias do Brasil, no 0800 021 7373, que é o Televendas da CPAD, ou no site cpad.com.br. Nós sabemos que é muito importante que você reserve a sua revista para que você possa ter acesso a essas discussões, a esse pontapé inicial de uma temática que é extremamente oportuna para esse momento da vida cristã dos jovens brasileiros. Pastor Natalino, que mais o senhor aprendeu e que marcou o senhor durante o período de preparação dessas lições? Uma das coisas que me chamou a atenção, uma lição onde Jesus lava os pés dos discípulos. E na conversa que ele tem com Pedro, que demonstra a falta de maturidade de Pedro ainda, para dar continuidade à missão de Jesus. E eu me coloco na posição de Pedro, como acho que muitas pessoas também estão, por muito ainda por aprender, como lidar com determinadas situações da nossa vida dentro desses temas: dinheiro, sexo e poder. E Jesus, ele traz muitos exemplos nessas áreas para nós, e muitas vezes não paramos para observar os detalhes, o objetivo de Jesus. E como Jesus insistia, falava particularmente com os discípulos, e eles ainda não entendiam, influenciados pela modus vivendi da sociedade lá fora, que nós também ainda somos muitos influenciados. Então, eu acredito que o maior aprendizado é que nós não estamos ainda maduros o suficiente e que temos que estar atento a cada momento, a cada decisão, para perceber ou analisar, refletir se nós estamos realmente dentro do propósito de Deus ou não. Muito bem, nós estamos chegando ao final dessa entrevista. Que pena que o tempo voa, né? Mas, pastor Natalino, eu queria que o senhor deixasse uma palavra àquele irmão, aquela irmã, aquele professor que está nos acompanhando nessa entrevista. Professor, professora, corpo docente da escola dominical, você tem uma grande responsabilidade ao exercer o ministério da educação. Muitas pessoas estão atentas para ouvir o seu ensinamento e você tem uma influência muito grande na vida das pessoas. E nesta lição, nesse trimestre que vamos estudar no segundo trimestre de 2019, nós teremos, como o Jorge aqui já mencionou, temas muito importantes, abrangentes, atuais: dinheiro, sexo e poder. Dedique, pesquise, invista em livros, pesquise. Se não tiver um acesso direto aonde você mora, a internet tem vários recursos que podem te ajudar também. Pesquise, porque os jovens precisam de você. Eles precisam de você, de uma orientação. E você é uma figura de liderança para eles. Tem impacto nas suas vidas. Ore, peça a Deus sabedoria, para que ao final desse trimestre nós possamos contribuir para o amadurecimento, o fortalecimento da fé dos jovens da nossa igreja, que são o futuro, a igreja de amanhã. E eles precisam estar bem preparados em todas essas áreas. Ok, muito obrigado e até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Conheça os livros da série Pregadores da Bíblia de Ciro Sanches Zibordi. Serão 7 livros e os 3 primeiros já estão à venda. João, o pregador politicamente incorreto. Estevão, o primeiro apologista do Evangelho. E Pedro, o primeiro pregador pentecostal. Adquira agora mesmo pelo nosso site www.cpad.com.br ou pelo 0800 021 7373. Série Pregadores da Bíblia. Mais um produto com a qualidade CPAD.
Comentário Bíblico Beacon da CPAD, Antigo e Novo Testamento. Um estudo completo da Bíblia com uma visão geral de cada livro. Mais de 1000 sumários e esboços expositivos, além de sugestões homiléticas. Uma ótima ferramenta para pregadores e professores da escola dominical. Um dos mais conceituados comentários bíblicos dos Estados Unidos. Um clássico. Comentário Bíblico Beacon, Antigo e Novo Testamento. Um produto com a qualidade CPAD.